Olá, meus amados e queridos irmãos. Eu quero trazer aqui para vocês uma notícia muito boa, falando sobre as igrejas evangélicas em Cuba. O que aconteceu com igrejas após Cuba parar de impor o ateísmo? Porque Cuba era um país que não aceitava de forma alguma igrejas evangélicas. O ateísmo, ele era total no país de Cuba. Então, a notícia traz que, apesar do histórico de restrições à liberdade religiosa, Cuba tem testemunhado um avanço expressivo das igrejas evangélicas nos últimos anos. Olha que notícia boa. Segundo reportagem da BBC News Brasil, cultos públicos realizados por jovens cristãos, inclusive em locais simbólicos, como a Plaza del Cristo, em Havana, tornaram-se cada vez mais frequentes. A cena antes rara agora expressa um movimento crescente de fé e oração em espaços abertos, marcando uma mudança no ambiente religioso do país. Então essa notícia aqui é uma notícia muito importante, porque Cuba está abrindo as portas para a pregação do Evangelho. Cultos públicos são realizados por jovens cristãos em praça pública, coisas que há uns anos atrás nem pensar, não podia nem pensar, porque era totalmente proibido cultos públicos, igrejas, tudo era proibido em Cuba. E agora os cultos se tornaram cada vez mais, vamos dizer assim, comuns, cultos públicos, inclusive nas praças em Havana, marcando uma mudança no ambiente religioso do país. Na capital cubana, um grupo de jovens se reúne diante de um prédio que exibe uma imagem de Che Guevara, com aproximadamente 1 metro de altura. Meu Deus, que maravilha! Com os braços erguidos, eles clamam a Jesus por coragem, prosperidade e força espiritual para enfrentar as adversidades do cotidiano. Trata-se de um retrato que contrasta com a identidade histórica do Estado cubano, que desde a Revolução de 59 se consolidou como um Estado ateu. Isso daqui é as orações. Não tem outra resposta a não ser as orações. Por isso que nós temos que continuar orando pelos países comunistas, para que essas muralhas de ferro caiam por terra e o evangelho seja pregado nesses países comunistas para a glória de Deus. Porque Cuba era um país que havia consolidado o ateísmo. E agora a gente vê essa grande mudança no país de Cuba. Especialistas e líderes religiosos entrevistados atribuem esse crescimento da fé evangélica à crise econômica e aos efeitos sociais da pandemia. Pedro Álvares Sinfontes, mestre em estudos sociais e filosóficos da religião pela Universidade de Havana, afirmou: sem dúvida, temos visto um aumento dos evangélicos em Cuba nos últimos 5 anos. De acordo com ele, esse crescimento é notório nas ruas de Havana, mesmo sem dados oficiais disponíveis. O número de evangélicos em Cuba está crescendo. Por quê?
Porque, irmãos, onde o evangelho chega, a palavra de Deus chega, Satanás ele é derrotado, ele perde. Satanás ele tem que sair. Por quê? Porque chegou o evangelho é poder de Deus. Então Cuba está vivendo um avivamento evangélico, jovens, pessoas de todas as idades estão se convertendo, pregando nas praças, igrejas estão sendo abertas. Olha só, nos últimos 5 anos, de acordo com ele, esse crescimento é notório nas ruas de Havana. O crescimento dos evangélicos em Havana é notório. O teólogo Eliezer Portal, evangélico batista, reforça a análise. Depois da pandemia, a crise levou muito mais pessoas a se aproximarem da fé e das igrejas. Momentos de crise chamam as pessoas à fé, principalmente quando sentem que suas vidas estão em jogo. Segundo ele, a juventude tem buscado consolo nas Escrituras e na comunhão com outros irmãos de fé. Olha só, a Bíblia já previa o crescimento da fé em tempos difíceis, conforme registrado em Romanos 5, 3 e 4, quando diz: gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Herança religiosa. Embora Cuba tenha sido colonizada pelos espanhóis e conforme uma forte tradição católica, outras expressões religiosas também marcam sua história, como as religiões de matriz africana, trazidas por povos escravizados. Contudo, após a revolução liderada por Fidel Castro, o governo adotou o marxismo-leninismo como base ideológica, afastando o Estado das religiões. Então você vê que essa colonização de Fidel Castro afastou o Estado, quer dizer, o país de Cuba, das religiões. Porque Fidel Castro ele não aprovava igrejas evangélicas, ele não aceitava no país, porque ele adotou o marxismo-leninismo, que proibia até mesmo a pregação do evangelho. A Constituição de 1976 proclamava o direito à liberdade religiosa, mas estabelecia que a educação deveria se basear na concepção científica marxista-leninista. Pedro Sinfontes explicou que essa orientação foi além da teoria de Marx e Engels, promovendo o que chamou de positivismo neomarxista. Instituições acadêmicas passaram a oferecer disciplinas como comunismo científico, voltadas para propagar o ateísmo. De forma prática, cidadãos que declaravam fé religiosa eram impedidos de assumir cargos públicos, cursar áreas específicas como jornalismo e integrar o Partido Comunista da Juventude. Se você declarasse sua religião ou filiação religiosa, não teria acesso a cargos de liderança no governo, acrescentou Cifontes. Então você vê que os cristãos, os evangélicos, eles eram duramente perseguidos nesse país chamado Cuba, de maneira que se alguém declarasse a sua fé religiosa, cresce em Deus, tivesse alguma igreja, fosse cristão, ele não
poderia assumir cargos públicos, não poderia trabalhar para o governo, cursar áreas específicas como jornalismo. A pessoa não poderia, estava impedido. Você é cristão? Então você não pode trabalhar para o governo, você não pode se tornar um jornalista e outras coisas. Se você declarasse a sua religião, filiação religiosa, não teria acesso a cargos de liderança do governo. Meu Deus, como que era terrível, né? Ainda assim, a fé não foi extinta. Muitos cubanos mantiveram práticas cristãs em ambientes domésticos ou em igrejas discretas, mesmo sob vigilância e repressão velada. Liberdade religiosa na Constituição de 2019. A nova Constituição cubana, aprovada em 2019, reconhece a liberdade de crença como um direito fundamental. A Carta assegura que todas as pessoas têm direito de professar ou não uma religião, de mudar de crença ou de praticar seu culto religioso conforme suas convicções. A mudança no texto constitucional, embora tardia, abriu caminhos para a manifestação pública da fé, especialmente entre os evangélicos. Olha que notícia boa, você que sempre orou pelo país de Cuba, você que sempre clamou a Deus pelo crescimento do evangelho nos países comunistas. Olha que notícia boa para nós. O cenário atual, no entanto, ainda impõe desafios. Não há relatos amplamente documentados de perseguições religiosas sistemáticas recentes. Mas líderes evangélicos continuam atuando com cautela em suas ações públicas. Não é porque está liberado que eles têm total liberdade. Ainda é preciso tomar muito cuidado. As reuniões em praças e locais abertos, como a da Plaza del Cristo, simbolizam um ato de coragem e testemunho cristão diante das dificuldades econômicas e sociais. Jovens à frente do movimento. A adesão de jovens às igrejas evangélicas tem sido um dos marcos dessa nova fase. Segundo os entrevistados pela BBC, muitos jovens encontram na fé um propósito, esperança e suporte emocional em meio à escassez de alimentos, medicamentos e oportunidades. Porque Cuba é um país muito sofrido, muito pobre. O crescimento desse segmento da população nas igrejas evangélicas pode ser lido à luz de textos bíblicos, como Eclesiastes 2:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em uma sociedade marcada por décadas de controle ideológico, os jovens evangélicos cubanos tornam-se protagonistas de uma transformação silenciosa, que não se dá por meio da política ou da economia, mas por meio da fé e da oração. É assim que o evangelho está crescendo em Cuba. O crescimento dos evangélicos em Cuba representa um fenômeno que transcende estatísticas. Mesmo diante de décadas de marginalização religiosa, a fé cristã tem resistido e se expandido, especialmente em tempos de crise. A oração pública, os cultos ao ar livre e o testemunho dos jovens cubanos revelam uma sede espiritual que nenhum sistema político foi capaz de suprimir. Então vocês veem que, graças a Deus, o Evangelho
chegou em Cuba, está se expandindo naquele país. Os jovens, apesar dos desafios, correndo até certos perigos, pelo que nós lemos aqui nesse site de notícias evangélicas, mesmo assim, eles estão lá pregando, orando em praça pública e fazendo a obra de Deus. Então, que Deus abençoe o país de Cuba. Vamos continuar orando para que o evangelho possa crescer cada vez mais naquele país e milhões de almas serem salvas pelo poder desse evangelho tão maravilhoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois dos gentios. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque vai ajudar muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.